Aleluia. A paz do Senhor. Boa noite. Tudo bem com você? Amém. Aleluia. Hoje é o nosso culto da família, não é isso? Você está com muita expectativa no Senhor nesse dia? Aleluia. Que maravilha, né? Uma oportunidade que a gente tem para compartilhar uma palavra para nossas famílias, e a gente está avançando nisso. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por cada família representada. Temos a certeza que o Teu Espírito Santo tem total liberdade de agir no nosso meio, não para trazer constrangimento, não para levar-nos a uma condenação, mas para nos fortalecer e nos ajudar a viver nesse tempo de desafios, e sabemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, nós podemos declarar a Tua palavra, podemos todas as coisas em Ti que nos fortalece. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Declaro bênçãos e mais bênçãos para cada família nessa noite, em nome de Jesus, que nada venha atrapalhar. Tenha total liberdade de agir, de trabalhar em nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Você já falou com o seu irmão, não precisa dar a mão para ele não, viu? Diga assim, a tua família é uma bênção. Diga para ele. A sua família é uma bênção. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Nós temos a oportunidade, irmãos, de ser ministrados, né, nessa noite. E eu quero trazer um tema que vai nos ajudar a entender qual é o papel da família, né, o que ela pode nos ajudar no que diz respeito ao nosso crescimento, à formação do caráter. E não somente, né, a intenção, o objetivo de você ser feliz no ambiente sadio, ou que você venha ministrar sobre a vida de outras pessoas. Mas a família tem um significado muito grande na palavra, né? E eu separei um tema aqui que diz assim, ó, forjando o caráter pelo modelo do céu. E família, irmãos, é um modelo do céu. Deus instituiu a família. E mesmo a gente ouvindo por aí, né? Ouvindo e presenciando várias coisas ruins acontecendo em alguns ambientes familiares, vários relatórios negativos, a gente não pode permitir que essas coisas que acontecem lá fora, ou algum relatório negativo que talvez você tenha vivido, né, tenha participado, você deixa de entender que família é um projeto de Deus. E continua sendo referência, né? Talvez você poderia pensar em relação ao que você viveu, ou a sua história, ou que você tenha presenciado numa estrutura familiar de alguém. Talvez você poderia dizer assim, mas a minha família não é um exemplo para ninguém. Ou eu não acredito mais que a família ela possa ser exemplo para uma outra pessoa. Mas existe um modelo que a Bíblia traz que é fundamental a gente observar, né? E talvez aí no nosso meio tenha candidatos a construir uma família, né? A casar, ou aqueles que já têm uma família, né? Quer ser tratada, e nós estamos aqui sendo tratados pela palavra. Amém? Eu não nasci assim do acaso, não apareci de repente, eu vim de uma família, né? Talvez a estrutura familiar que você faça parte não seja uma estrutura tão, vamos dizer assim, 100%, de acordo com o princípio, mas você veio de uma família, você faz parte de uma família. Existe uma família espiritual que está aqui reunida. Amém, queridos? Então, a gente vai entender que o nosso caráter ele pode ser forjado por esse princípio que foi estabelecido por Deus, que é a família. E você vai ver isso na palavra. Amém? Lá em Efésios, capítulo 5, versículo 24, é um versículo bastante conhecido,
E a ideia que esse versículo traz é um versículo que apresenta uma comparação. Assim como a igreja é em relação a Cristo, deve ser da mesma forma a mulher em relação ao marido. Ou seja, a Bíblia dando uma referência como deve ser uma estrutura familiar. E quando nós pensamos em igreja, a igreja em relação a Cristo, nós o reverenciamos, né? Nós o honramos, não é isso que acontece, pessoal? E não há nenhum constrangimento em relação a Cristo, porque a gente sabe que quando Cristo esteve aqui na terra, ele veio cumprir um propósito. Ele sofreu em nosso lugar. E quando a Bíblia ela faz essa comparação, e a gente até mesmo pensando na nossa história, na situação que está a humanidade, segundo situações que a gente vê até mesmo no nosso meio, a gente para assim, esse modelo está muito longe de ser a realidade que nós vivemos hoje. Mas, na nossa caminhada, existe esse referencial, e a Bíblia é bem clara com relação a isso. Você está comigo? Eu não quero que você, quando a gente trabalhar alguns termos aqui, principalmente quando a gente for falar de honra, bem rapidamente, não entenda que honra vai ser dentro de um parâmetro irregular que talvez você tenha presenciado. Né? Quando a mulher ela honra o marido, né? Assim como o Senhor, entendemos que esse marido ele está dentro do princípio da palavra, tem propósito, não é violento. Amém, irmãos? Uma coisa que a gente precisa abrir, honra não significa que você tem que concordar tudo com o marido. Não é isso? Principalmente as coisas irregulares, principalmente as injustiças. Mas quando se fala em honra, está vinculado a propósitos. Amém? Porque honra está até acima da questão da obediência. Eu posso honrar uma pessoa, mas não obedecer, porque aquilo que de repente está sendo posto ali não é uma coisa real, não é uma coisa verdadeira, não é justo. Amém? Então, quando a Bíblia ela traz o exemplo da mulher, ela está submissa ao marido, quando fala submeter, está debaixo de uma missão. Então, fica muito fácil para a mulher submeter ao marido, estar debaixo de uma missão, ao marido que tem uma missão. Porque se o marido não tem missão, como é que ele vai submeter? Mas a ideia não é essa hoje. O que eu quero trazer para você é com relação à comparação e que a família é do estilo do céu, preste atenção que eu vou dizer agora, é uma referência para a nossa vida. Você está comigo, irmãos? Tem uma declaração do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19, Paulo ele faz uma declaração muito interessante. Ele diz assim, sendo livre de todos, me faço escravo de todos. Então, a posição de escravo de todos, de serviço, de honra, ela está acima de qualquer sentimento. Ok? Porque quando eu honro alguém, a atitude de honrar alguém, ela não está diretamente ligada a sentimento. Que, de repente, talvez você tenha alguma reserva de algumas pessoas, mas quando há uma situação que eu tenho que honrar, me posicionar, eu vou me posicionar. Eu não vou concordar com aquilo que está errado. Ok? A gente pode ver na Bíblia, lá no Velho Testamento, a própria atitude de Davi em relação a Saul. Se lembra disso? Quando Saul procurou matar Davi, e Davi teve a oportunidade de matá-lo. Mas Davi reconhecia a autoridade que estava na vida de Saul. Então ele preferiu até fugir, se esconder, do que se levantar contra a autoridade que Deus constituiu. Mas Davi não concordava com a atitude de Saul, mas honrava a autoridade. Você está comigo, irmãos? Então, Paulo, ele, quando fala isso, a gente precisa trazer isso para um equilíbrio. Né? Na situação que a humanidade está, quando a gente entra até nesse contexto de honra, com relação às autoridades, a gente vê as autoridades perdidas, e às vezes não é uma autoridade muito séria, mas é uma autoridade. Então, eu vou dar honra a quem tem honra. Né? Se aquilo está quebrando um princípio, então essa ligação ela vai ser comprometida, porque nem tudo a gente vai ter que submeter. Amém, irmãos? Mas a questão aqui não é exatamente o que faz ou o que não faz, é que o princípio de autoridade, aquilo que foi estabelecido, foi Deus que criou. Não é a pessoa em si.
mas é um princípio, é algo que Deus criou, que Deus estabeleceu. E Paulo, ele é muito claro nesse sentido. Quando ele fala assim, ó, não posso, quando ele cita assim, deixa eu voltar aqui, quando ele fala, sendo livre de todos, me faço escravo de todos. Né? E nós fomos levantados aqui, nós fomos chamados para servir as pessoas, nós fomos chamados aqui para ser referenciais, e dentro da estrutura familiar, mesmo que esteja corrompido algumas coisas, mesmo que a situação não está da forma, dentro dos padrões do céu, mas você é um exemplo lá, e você pode mudar, e você pode olhar ainda para a palavra, mesmo que não consiga voltar, né? Se pudéssemos escrever a nossa história novamente, né? Seria muito bacana isso, né? Seria mais fácil. Mas tem coisas que não dá. Tem situações, e talvez você vai concordar comigo, tem situações que você não consegue mais mudar. Já foi. Mas você, indivíduo, pode. Amém? Você pode olhar para a palavra. Porque a família padrão de Deus está aqui, ó. Talvez ao seu redor você ainda não veja nenhum exemplo de família que você possa dizer assim, olha, é uma referência. Mas a Bíblia pode te ajudar nisso. Amém? Sim ou não? Diga assim, a minha família é uma bênção. Aleluia. Eu não posso ajudar alguém espiritualmente se não me desligar, me desprender do emocional. Por mais que sejamos emocionais, temos uma alma, mas quando a gente estabelece um princípio da parte do Senhor, a gente tem que colocar a questão emocional na posição dela. Amém, irmãos? Você está comigo? Assim, irmãos, eu vou conseguir honrar as pessoas. Os filhos em relação aos pais. A gente sabe muito bem que existe uma estrutura familiar onde não há muita afinidade em algumas situações do filho em relação ao pai. Às vezes há um comportamento irregular do pai ou da mãe e os filhos têm alguma dificuldade, até mesmo em reconhecer. Né? E aí a questão de você honrar o seu pai e sua mãe não é concordar com tudo, mas você tem que honrar o seu pai. É o seu pai e a sua mãe. Ah, meu pai é um cachaceiro bebum. Né? Então, essa postura, por mais que seja verdade isso, a gente tem que tomar muito cuidado. Expor, né? Entendendo, irmãos, a questão de honra, né? De você honrar a pessoa, a gente vai conseguir lidar com as coisas dessa vida. Né? O jovem em relação ao professor, às vezes você tem um professor ruim, mas você tem que honrar aquele professor. Ele é o seu professor, você não vai desrespeitá-lo. Você não vai tratar com a mesma moeda. Dentro das limitações, né, nem tudo você vai concordar, mas é um professor, você vai respeitar. Você está comigo, irmãos? Né? Isso é com relação o empregado com o patrão. Sim ou não, pessoal? Amém? Uma liderança de igreja, o pastor. Falo isso também, que também estou debaixo de autoridade, existem pessoas acima de mim. Você está comigo, irmãos? Então, é algo que a gente precisa trazer para o equilíbrio. E a Bíblia me ajuda nisso. Né? Tem uma passagem lá em Provérbios, capítulo 31, né? Se você ler todo o versículo, tem uma situação muito interessante lá, né? Quando o autor diz assim, a mulher que teme ao Senhor, o seu marido é louvado à porta. Trazendo para a ideia do marido que, de repente, não tem muita habilidade em algumas coisas, às vezes é omisso em alguns processos. A mulher que teme ao Senhor, ela não vai expor o marido ao ridículo, né? Eu dei até um exemplo aqui de manhã, né? Às vezes, dentro de uma sociedade, às vezes, que a gente vive, né? E às vezes a omissão do homem tende a prejudicar todo um contexto, né? Às vezes o homem não tem atitude, né? E a mulher, como mais inteligente que os homens, cadê as mulheres aqui? Oh, glória a Deus. A mulher, como mais inteligente, às vezes vai sobressair mesmo, né? Então a mulher que teme ao Senhor, ela nunca vai expor o marido ao ridículo, né? Ah, não fala com ele não, porque ele é um banana, ele é um pau mandado. Mas a mulher que teme ao Senhor, ela vai saber honrar o marido,
né? Ela vai usar, ele tem autoridade, ela tem um poder. E ela colocando o poder na posição certa, dentro dos padrões bíblicos, ela vai conseguir fazer com que a autoridade funcione. Mas a palavra vai me ajudar nisso. Não é o sistema lá de fora, porque há movimentos acontecendo por aí, irmãos, que causa confusão dentro das famílias. Então, se foi algo criado no céu, eu tenho que seguir o padrão do céu. Se eu comprei minha TV na Sony, é a Sony que vai entender para consertar o aparelho, concorda? Salvo se for uma assistência técnica que está credenciada a consertar ela. Mas se eu quiser colocar uma peça exclusiva da Sony na minha TV, eu tenho que ir na Sony. Uma credenciada da Sony. Amém, irmãos? Se eu quero tratar a minha família, eu tenho que ir para a fonte. Ah, porque eu vi na televisão. Ah, porque agora tem uma moda. Ah, porque agora levantou um grupo de pessoas que revolucionou. E aí fere 100% o princípio da palavra. E aí lá na frente vai arrebentar tudo, irmão. Porque não são as pessoas, não foram essas pessoas que criaram isso. Amém? Você tem nas suas mãos aí o manual de instrução. Pastor, eu fui chamado para casar, aleluia. Tem informação na palavra. Ah, mas eu sou moderno. Cuidado com o modernismo. Ah, pastor, já caducou. Não, mas é a palavra. Você está comigo, irmãos? Lá, se você for avançar um pouquinho, no versículo 32 do mesmo capítulo, diz assim, ó, esse é um grande mistério, ilustra a união entre Cristo e a igreja. Ele está trazendo aqui o conceito de corpo. Quando o homem ele se une à mulher, são dois em uma só carne, fala de um corpo. E a igreja também é um corpo, onde Cristo é o quê? É o cabeça. Né? E esse cabeça deu a vida por ela. E se a Bíblia faz essa comparação, Cristo e igreja, homem e mulher, será que o marido ele se coloca na posição de protetor, de dar a vida pela sua mulher, de tratar bem a sua mulher, porque Cristo, ele trata. Eu vou repetir. Cristo trata bem a sua igreja. Todo mundo aqui é bem tratado por Cristo? Senão você não estaria aqui. Só se o pastor também fosse maltratar a igreja, né? Aí, outro contexto, outra pregação. Mas Cristo trata bem a igreja. Sim ou não? E o marido também precisa fazer com que a sua casa seja um pedaço da igreja. Então, essa comparação é muito sério. Esse é um grande mistério, diga mistério. O casamento, irmãos, é muito mais vertical do que horizontal. Se você for tentar buscar na horizontal, você vai se perder. Então é em cima, lá em cima. Amém? Talvez aí na plateia tenha alguém assim, pastor, eu não vou me casar não. Mas a ideia da ministração de hoje é perceber que dentro desse princípio de casamento há uma lição para a minha vida, mesmo que eu não venha me casar. Amém? Então tem uma palavra aqui para quem quer casar, para quem não quer casar e para quem quer consertar. Diga para o seu irmão, serviço completo, diga. Barba, cabelo e bigode. Amém? Porque o nosso relacionamento com Cristo é um esforço de honra, não é verdade? De louvor, de respeito, dentro dos padrões do céu, né? E trazendo para o conceito de família, deveria ser a mesma coisa. Eu não quero que você fique viajando aí e lembrando de pessoa da sua família e você fala assim, é ruim. Não, irmãos. Vamos olhar para aquilo que é o ideal. E mesmo que esteja tudo arrebentado. A ideia, irmãos, o objetivo aqui não é deixar você com vergonha, né?
Eu poderia ter feito diferente. Eu fui responsável em não cuidar, em não lutar pela minha família. Eu não quero que você entre nessa extremidade. Mas eu quero que você tenha consciência de que aonde você está agora, as coisas podem ser ajustadas. Amém, irmãos? Porque o modelo de casamento do céu ainda é uma referência. Até mesmo com relação ao ministério, sabia disso? Amém? Eu sei que tem gente aqui que almeja o episcopado. Né? Tem algum problema, pastor? Não. Não tem problema nenhum, não. A gente quer mais, né, Cátia? Pastores, mestres, ministério de música, tocador de instrumento, né? Quer essa galera toda. Amém? Pastor! Sim ou não, pessoal? Não tem pastor aqui, meu Deus? Ninguém quer essa misericórdia. Deus vai levantar. Amém? Só que Paulo, ele dá uma instrução para quem deseja o episcopado, o bispo, o pastor. Ele fala assim, para saber se o pastor está apto para cuidar da igreja, é ver como ele cuida da esposa. Você sabia que para a aprovação com o pastor, está nas mãos dela, minha esposa? Porque a Bíblia é bem clara, se eu maltrato a minha esposa, eu vou maltratar a igreja. Eu quero chegar ali no púlpito, dar uns pulinhos. Eu quero estar lá, não tem problema nenhum. Mas há um caminho que você pode começar a ser treinado na sua casa. E eu não quero ficar apenas só para o pastor, não. Vou o pastor pegar só essa pedreira? Não, não é só pastor, não. Eu vou fazer a minha inscrição para fazer parte do Ministério de Música. Glória a Deus. Mas o seu pai e sua mãe aprovaria isso? Se ele não cuida da esposa, não vai cuidar da igreja de Cristo. Ele está reprovado. Você pode ver isso lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Então, a família é uma base de referência para o ministério? Sim ou não, pessoal? Sim. Pastor, mas eu não almejo episcopado. O negócio meu é estar na igreja, bater palma, dar glória a Deus, aleluia, fazer assim e ir embora para casa. Bem. Mas tem uma informação também que Paulo fala, que é o seguinte, se ele, o marido, não trata a mulher com entendimento, a oração do marido não é atendida. Pronto, agora envolveu todo mundo. Com ministério, sem ministério. Profeta ou não profeta. Do fogo ou não do fogo. Do reteté ou não do reteté. Quantos aqui gostam de orar? Todo mundo ora aqui, estou orando. Então. Aos casados, essa palavra aqui são os casados. Pastor, sou solteiro, estou fora. Se ele trata mal, agride a mulher, não honra a mulher, a conexão é cortada. A oração não passa do teto. E é muito fácil, né, pela Bíblia, perceber quando o marido não está bem espiritual. Quando ele é agressivo, quando ele trata mal a mulher, ele está muito ruim espiritualmente. Porque a oração dele não está sendo ouvida. E aí, quando a gente começa a trazer à memória a questão de honra, submissão, irmãos, bagunça tudo. Porque, como eu falei aqui, que esse relacionamento é mais vertical do que horizontal, entende porque essa conexão ela tem que estar firme? Essa internet celestial não pode cair. Qual é a velocidade da sua internet? Amém? Pastor, eu não bato não, mas às vezes quando eu falo umas coisas para ela pesada, é uma agressão. E na lei do nosso país,
Na Lei Maria da Penha também é agressão. Mas graças a Deus que aqui na nossa igreja não tem homens que agridem as mulheres. Quantos podem levantar a mão e começa a dar glória? Porque eu já falei uma vez aqui, né? Se aparecer, tem uns homens aqui preparados, né, Valzinho? Para pegar o valentão. O Anderson Silva Gospel. E só bate mulher. Aqui tem uma equipe. É eu, Valzinho e o Marco. Aí você pensa assim, Val? Mas vou te falar por quê. Porque se o valentão morrer, o Val vai orar e vai ressuscitar. E o Marco? O Marco tem uma ligação com segurança. Leva ele preso. O pastor estava pensando em congregar aqui, não vou mais não. Amém. Entenda a hierarquia de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. E o cabeça da mulher é o homem. Está falando aqui as casadas, ok? E o cabeça de Cristo é Deus. Vertical. Com equilíbrio, irmãos. Porque quando a mulher percebe que o homem, entre parênteses, é um homem de Deus, com toda dificuldade ele se esforça, ele se esforça em seguir esse padrão do céu, não aqui da terra, fica muito fácil para ela. Você está comigo? Se você olhar para a Bíblia lá no Velho Testamento, vá lá no início lá, Adão e Eva, né? Adão e Eva, Adão profético, lá atrás a gente consegue ver, irmãos, a questão, Deus falando a respeito de família. No início, irmãos, Deus fala de família quando o Senhor, quando fez Eva, tirou do lado do homem. Você conhece a história? Para andar lado a lado com ele. Não foi do pé, não foi da cabeça, do lado, da costela, foi retirada e fez a mulher. Se você for lá em Apocalipse, fala de casamento, a igreja com Cristo, amém? Lá no arrebatamento, lá no milênio, vai haver um casamento lá. Então, a figura de casamento, né, quando Deus ele fala de casamento, lá em Gênesis ele fala de casamento. E a igreja, no tempo que nós estamos vivendo hoje, Deus ele coloca como exemplo estrutural o relacionamento de homem e mulher. Assim como Cristo, a igreja, deve também ser. O homem e a mulher. E se você quiser saber como é essa estrutura de família, é só olhar para Cristo. Não é muito difícil. Porque a forma como Cristo trata a sua igreja, o marido também ele deve ter essa postura de tratar, de cuidar. A gente vê o próprio exemplo de Jesus, quando ele veio aqui, ele veio para servir, não é isso? Não para ser servido. Ele veio aqui para dar a sua vida por nós. Hoje nós temos vida por causa de Jesus. Amém? Trazendo para o contexto de família, homem e mulher, quando eu casei, resolvi casar, não é para me fazer feliz, é para fazer ela feliz. E ela casou não para ser feliz, para me fazer feliz. Atenção aos candidatos aí. Diga amém. Diga eu recebo. Eu vou casar para me realizar. Está casando errado. Você está comigo? Em 1 Coríntios 11, eu vou ler aqui, não precisa abrir, eu vou ler a versão transformadora. Entre o povo do Senhor, está falando para a igreja. Diga, está falando comigo. As mulheres não são independentes dos homens. E os homens não são independentes das mulheres. Está falando para os casados.
Pois embora a mulher tenha vindo do homem, o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. A gente pode considerar também, nesse texto aqui, com relação à ligação, porque nós vimos, eu não nasci assim de repente do nada, apareceu o pastor Marcelo aqui, do nada, não. Uma mulher fez parte disso. Percebe? É a mesma coisa. Não fique apenas lotado na questão do nascimento, mas um relacionamento, irmãos, que é fundamental. Existe um relacionamento, né? Eu estou trazendo aqui mais para um conceito de casados, mas não tem problema nenhum também falar com aqueles que não têm um relacionamento homem e mulher como casados, mas o relacionamento entre os irmãos, porque aqui existe uma família, sim ou não, pessoal? Aqui é uma família. Mas voltando aqui para o contexto de casados, cuidado com movimentos, irmãos, que a gente vê por aí. Cuidado com esses movimentos para tentar ajudar o fabricante ou fazer adaptações. Cuidado com essas adaptações. Se fere o princípio da palavra, eu não vou ficar com essas adaptações, eu vou ficar com a palavra. Agora os tempos mudaram, agora é tudo novo, agora é cada um por si. Cuidado com isso. Não devo satisfação à minha esposa, ela, se ela quiser, ela faz o que ela quiser, entendeu? Cada um vai viver a sua vida da forma que quiser. Cuidado. Porque há um relacionamento. O nosso relacionamento com Cristo, quando a Bíblia fala de comparação, trazendo a ideia do casamento, como é o nosso relacionamento com Cristo? Quando nós fomos tirados lá do império das trevas, que não é reino, é império, fomos transportados. E nós somos dele. Lembra quando éramos filhos do capeta? Hoje você não é filho do diabo, você é filho de Deus. E Deus não divide a sua vida com ninguém. Diga assim, eu sou do Senhor. É por isso que o diabo tem raiva de você. Sabe por quê? Porque você foi comprado com um bom preço. Sangue. Houve um derramamento de sangue. Você é propriedade exclusiva de Deus. O que a gente entende quando se fala em aliança? Você vai aprender no rema aliança de sangue. Existe uma aliança de sangue. É algo sério. No casamento existe uma aliança. Então não tem cada um por si, não. Vai da sua vida se você quiser. Eu me envolvo lá fora com um monte de mulher. Cada um por si. Que padrão é esse? Está aqui. Do mundo. Diga assim, mas o meu padrão é do céu. Sabe por quê? O que nasce do céu é só o céu que pode arrumar. Vou repetir. O que nasce do céu é só o céu que pode arrumar. Então, o que eu tenho que fazer? Olhar para a palavra. Pastor, a minha situação já arrebentou tudo. Mas a gente pode caminhar agora, irmãos, dentro daquilo que a gente tem, o que nós alcançamos, se ajustar ao princípio da palavra. Até porque tem pessoas ligadas a você. Até porque nós temos contato com famílias. Você sabia que você pode ser um exemplo para muitas famílias, mesmo que de repente a sua origem ali não esteja estruturada? Mas você tem uma mente de Cristo, você aderiu ao princípio da palavra, o manual do construtor, e você está apto, não olha para o meu histórico, mas eu tenho a palavra, eu sei que é verdade, eu não tive essa oportunidade como você está tendo agora. Amém, irmãos? Então não é de qualquer maneira. Não é como acontece no mundo, né? Vive de qualquer maneira, tem um relacionamento íntimo antes do casamento, tudo na bagunça. Não, primeiro tem que fazer o test drive. Quem já ouviu isso?
para saber se é ou não é. Aí começa tudo errado. Aleluia, agora vamos. Aleluia, vamos agora cumprir a palavra. Ei, vamos começar do início. Você está comigo? Se eu quero estudar sobre o corpo humano, eu quero estudar anatomia. O que eu tenho que fazer? Ir para uma universidade. Ela vai botar o corpo lá, vai abrir o cara no meio, né, vai estudar cada parte. Não é assim que funciona? Irmãos, eu não sou médico, mas eu sei que lá o negócio pega. Vai abrir o corpo lá, o cara vai ter que ver aqui está o rins, aqui, ó, tudo bonitinho. Então, lá é o local apropriado para você conhecer medicina, numa universidade. Você quer conhecer sobre família? Céu! Diga assim, está em minhas mãos, diga. Essa é a palavra. Amém? Ô glória! Se você quer salvar seu casamento, aprenda com Cristo. Se você quer construir um casamento, aprenda com Cristo. Assim como Cristo é com a igreja, assim o marido com a mulher. Você quer ver outros exemplos que a gente pode aprender com essa estrutura do céu para a nossa vida? Se a esposa ou o marido ofender um ou outro, pode acontecer? Pode. Aquelas turbulênciazinhas, aqueles atritos que acontecem em qualquer casamento, de repente, isso não acontece no seu. Mas se acontecer, fica aí como lição. Não é? Os atritos, qual é a palavra que precisa se manifestar sempre dentro do relacionamento? Perdão. Sim ou não? Pastor, mas no meu ambiente lá não tem perdão. Mas no ambiente, no casamento de Cristo, no relacionamento de Cristo com a igreja, tem perdão. Sim ou não, pessoal? Senhor, me perdoa, não é isso? E da sua igreja de casa tem perdão? Pastor, na igreja, perdão, eu sei que tem, mas na minha casa não tem, não. Alô! Se os filhos precisam de uma referência de palavra, aqui na igreja tem. E na sua casa tem? Papai e mamãe referência para os filhos? Aqui, se precisar de cura, sim ou não? Na sua casa também precisa ter. Amém, irmãos? Cristo, igreja, marido e esposa. Assim como, e eu quero que você guarde essa palavra aí, né, com essa ligação, né? É a preposição que, não é isso? É uma preposição em português, é isso mesmo? Que? Assim como, não é como, não, como é o quê? Como é o quê? Preposição? Me ajuda aí, pessoal de português. Estão em português? Essa ligação, assim e como. Como eu não lembro o que é. Comparação, obrigado. Isso, lembrei. Assim como. E eu quero que você guarde, assim como. Diga para o seu irmão assim, assim como. Aí você precisa olhar para a sua casa e ver. Está assim na minha casa? Como? Senão daqui a pouco vai ter muita gente querendo morar dentro da igreja. Porque lá na igreja, o meu cônjuge é uma bênção. Mas lá na outra igreja é o diabo. E a Bíblia fala, assim como. Tem alguma coisa errada. E esse tipo de estilo é um estilo lá do império que nós fazemos parte. Não fazemos mais parte, fazíamos parte desse império. Lembra disso? Império das trevas. Só que você não está mais no império das trevas.
Você está no reino do Filho, do seu amor. Amém? Ô, glória! Aí, quando a gente olha para Cristo, lembramos lá no versículo 29, diz assim, ó: pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e preza, como também Cristo, olha só, como também Cristo a igreja. O que acontece conosco como igreja? Nós somos nutridos com a palavra, somos tratados bem. Amém? E trazendo o contexto de corpo, né, onde fala a igreja, corpo de Cristo, e Cristo a cabeça, o homem em relação à mulher, né, o casamento, né, onde o homem é o cabeça do lar, da família. Diz que o corpo, né, o homem que tem um próprio corpo, ele não vai maltratá-lo. Eu não vou pegar o meu corpo aqui e sair dando cabeçada na parede. Vai ter alguma coisa errada comigo. Uma pessoa de sã consciência não vai pegar e vai pegar um pedaço de ferro e dar nas costas. O que ele vai fazer? Ele vai cuidar do próprio corpo. Amém? Então, o relacionamento, irmãos, na família, precisa ter cuidado. Os jovens, assim, têm que estar num ambiente de saúde, de cuidado, de amor, de respeito, de honra. Assim como acontece aqui. Percebe, irmãos, que às vezes, quando a gente lê, principalmente esses textos, principalmente em Efésios, né, quando numa ministração de casamento, as pessoas leem isso aqui, passa batido, né? Mas eu quero destacar isso, assim como essa comparação. Pastor, isso é impossível, irmãos, é possível sim. Se eu entender que esse relacionamento, ele é vertical, é de cima aqui, é assim, ó. E o evangelho muda a vida das pessoas. O que nós estamos presenciando aqui, irmãos, o que nós estamos ouvindo, é a palavra. E a palavra muda a vida das pessoas. Isso inclui o seu casamento, isso inclui o seu sonho. Qual é o seu objetivo com relação à construção de uma família? Você vai deixar o seu pai, a sua mãe, vai se unir uma pessoa, vai se unir com ela e vai se tornar uma só carne, dois numa só carne. Não é essa a visão? Então, olha para a palavra, não tenta pegar alguns atalhos, não. Olha para a palavra. Veja que eu posso me ajustar, né? Eu não vou esperar, porque às vezes dentro de uma cultura, principalmente no ambiente gospel, tem muito aquilo, né? Eu vou orar para Deus preparar alguém para mim. Não é isso que a gente ouve? Não, Deus vai preparar uma varoa. Deus vai preparar um varão. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi muito isso. Agora, por que você não ser preparado para o outro? Então a sua oração tem que mudar. Senhor, me prepara para o varão. Quantos solteiros nós temos aqui? Levanta a mão, por favor. Solteiros, amém. Então vamos mudar essa oração. Senhor, prepara uma varoa de fogo. É um homem tocha, mulher tocha? O que é isso? Prepara uma mulher. Eu quero aquela mulher de fogo, que sapateia. Muda esse discurso. Senhor, me prepare. Que seja um homem, um jovem de fogo, de poder, que ama ao Senhor, que vê como referência o padrão do céu, para que eu venha fazer o outro feliz. Aleluia. Você está comigo? Ô, glória! O casamento, ele nos convida a essa aliança. Essa aliança que nós temos com o Senhor. Talvez você, ouvindo essa palavra aqui, não entenda, né? Não tenha muita perspectiva com relação a compromisso ou aliança. Saiba que a palavra, ela bate muito forte nisso. Compromisso, aliança, respeito, honra, fidelidade. Você está no lugar certo para ouvir uma palavra como essa. Então, como eu vou construir uma aliança com quem eu não vejo, se as pessoas que eu tenho um relacionamento e vejo, não consigo estabelecer?
Isso é óbvio, irmãos. Como eu posso construir uma aliança com uma pessoa que está na minha casa, está comigo, meus filhos, de respeito, se isso não é obedecido? Como é o meu relacionamento? Como será o meu relacionamento com Deus? Que eu não estou vendo. Então a gente pode, irmãos, dentro daquilo que a gente está inserido, se examinar. Não há um comprometimento com pessoas que foi colocado para estar comigo e cumprir uma missão. E o Senhor? Porque assim na terra como no céu, nós somos responsáveis em trazer o céu aqui na terra. Igreja, aonde há confusão, aonde está tudo quebrado, eu cheguei, igreja, cheguei para apontar para a palavra. Ah, não está da forma que deveria, mas olha só, tem a palavra. Diga assim, eu tenho a palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A gente pode lembrar lá do tempo de Adão e Eva. Quando o homem não come do cardápio de Cristo, presta atenção no que eu vou dizer aqui agora. A mulher é tentada a comer o cardápio da serpente. E isso aconteceu lá atrás. Vou repetir. Quando o homem não se posiciona a comer o cardápio de Cristo, a mulher, ela é tentada a comer o cardápio da serpente. Olha que responsabilidade. Você está comigo, irmãos? Não deis lugar ao capeta. Só o Valzinho dando aleluia aí, glória a Deus. Por favor, ajuda o ministro aqui, dá uns glória. Vamos aliviar a ministração. Diga assim, a minha família, vamos lá. A minha família... Vamos lá. Vai animado, pessoal. Vamos agora quebrar, né? A minha família é uma bênção. Eu sou uma bênção para a minha família. Amém. E eu sei que a sua vida não será mais a mesma. Porque você está ouvindo uma palavra, uma referência, para aplicar na sua própria vida. Volto a dizer aqui, independente se você está em outra estação que não vai construir relacionamento com ninguém, mas veja o padrão de Deus com relação a esse relacionamento. Cristo é a igreja. Aquele que quer ganhar a sua vida dentro do Evangelho, perdê-la-á. Ou seja, há uma dedicação nisso aí. É essa decisão que eu tomei em relação a Cristo, eu morri para o mundo. Não é assim com o casamento? Assumir um compromisso com uma pessoa. Acabou, está em compromisso. Não tem um negócio que a pessoa bota no Facebook? Em relacionamento sério. Há pouco tempo fui entender isso. Em relacionamento sério. Rapaz, casou? Eu pensei que casou. Não, é sério, né? Que tem gente que faz uma confusão terrível, né? Aí está namorando e vive igual casado. Há um relacionamento sério. E que seja verdade isso. Assim como você em relação a Cristo, na sua casa também. Amém, irmãos? Você está entendendo a mensagem? Você está aqui ou foi para casa para ver o Fantástico? Amém? O padrão do céu, né, como diz o próprio tema aqui da nossa ministração, forjando o caráter pelo modelo do céu, casamento, compromisso, responsabilidade. Porque ela me traz a ideia do relacionamento Cristo-igreja, né? Que é uma construção, que vai acontecer o casamento, algo sério. E todos nós esperamos isso. É o que desejamos. Quantos aqui desejam ser arrebatados? Diga amém. Estar eternamente com o Senhor. Ué, ele é gente boa? Sim ou não? É. E tem casamento que é colocado como comparação, que o marido não tem nem prazer em estar dentro de casa.
Prefere chegar tarde, encontrar a mulher dormindo, a Dona Maria dormindo, porque ela é o bicho. Eu gosto de chegar lá por 1h da manhã, porque aquela megera acordada, Deus me livre, misericórdia. Ela começa, não é línguas estranhas não, nem língua de fogo. Então tem que chegar. Já chegou! Alô? Graças a Deus aqui não tem isso. Nenhum homem vai inventar nenhum evento durante o dia para não ficar perto da mulher. Não existe isso aqui. Amém? Só na China. Porque o homem, quando vem do trabalho, se ele pudesse, ele vinha voando para encontrar a sua amada. Amor, está vindo que horas? Eu tô trabalhando, mas ele está lá fazendo hora para não encontrar a megera. Não é assim como Cristo é a igreja. Você tem prazer nas coisas do Senhor? Alguém forçou você para estar aqui? Não. Teve que fazer até inscrição. Não é isso? Pastor, eu quero. Tem vaga? Porque o seu relacionamento com ele é um relacionamento bom. Não espere o outro mudar o ambiente. Comece por você. Dentro do corpo de Cristo. Essa família aqui espiritual. Não espere o outro mudar para ficar bom. Agora ficou bom. Não. Você precisa mudar. Em vez de olhar para o outro, olha para você primeiro. Amém. Foi a mulher que tu me deste. Lembra da história? Lembra quando Deus foi lá e... foi a mulher comeu lá e me deu. Toma aí, come aí, foi a mulher. Ei! Diga assim, no meu casamento, os casados, né? Quantos casados nós temos aqui? No meu casamento, fala alto aí, você é casado, pode falar, fica com vergonha não, você é casado. No meu casamento, não tem síndrome de Adão. Foi a mulher que tu me deste. Ou seja, terceirizou a responsabilidade. Agora, Cristo, a igreja, o pessoal não tem coragem de fazer isso, né? É o pastor. Não, foi o pastor. Agora, Cristo, ninguém tem coragem. Sim ou não? Meu ministério não chegou. Foi por causa de quem? Pastor. Foi Cristo? Não. A gente sabe. Nós sabemos. Assim como Cristo agiria com a igreja? Eu posso pensar assim. Como Cristo agiria numa situação dessa? Diga assim, eu sou igreja. Amém? Assim como Cristo agiria nessa situação, eu vou agir como Cristo. Se fosse Cristo nessa situação, perdão. Agora, você, não existe perdão. Eu vou ver se vou perdoar. Eu vou perdoar, mas não fala mais disso não, hein? Essa é a última vez. É assim como Cristo? Não. E nós erramos, e a gente vem com aquela cara de santão para cá, Senhor, misericórdia, perdoa, Pai. Aí sai daqui chorando, alegre, perdoado, alimentado, renovado. Você está comigo, irmãos? Você está recebendo essa palavra? Assim como Cristo e a igreja. Segue isso aí, irmão.
Funciona. Se você quer ganhar sua vida, perdê-la. Quer salvar? Perdê-la. Não estamos mais dentro do sistema horizontal, no sentido de buscar alguma coisa na horizontal, vertical. Deus, cabeça de Cristo, Cristo é o homem, homem é a mulher, mulher, filhos. Aliança, compromisso, responsabilidade, estrutura do céu.